Eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, é um empresário referência em hospitalidade de luxo, como o Mac disse, no Brasil. É isso aí. À frente do Grupo Emiliano, ele também é o idealizador do Verso, com 3. A primeira marca brasileira de Tech Boutique Hotel, que é uma tecnologia de ponta e personalização total. Com formação em arquitetura e administração, ele é um exemplo de inovação e estratégia no setor. Seja muito bem-vindo, Gustavo Filgueiras! Muito bem, Gustavo! O homem do Grupo Emiliano. E aí, Gustavo? Conversávamos aqui nos bastidores também, além de descobrir que você é ciclista também, no tempo vago. Mas conta pra gente, cara, quais são as ambições agora do Grupo Emiliano? Conta também um pouco da sua trajetória pro nosso espectador te conhecer melhor. O maior prazer, poxa, estar aqui com vocês e dividir um pouco dessa história ao longo dos anos, né? Então, um pouco desse contexto, né, rapidamente da minha vida, me formei arquiteto. Até que o irmão meu é de engenheiro, eu sempre desenhei bem. Ele falou, eu tinha um perfil de engenheiro, ele falou, se desenhar bem tem que fazer arquitetura. Entrei nisso, comecei trabalhando numa incorporadora da família e logo em seguida eu fui para o desenvolvimento do Emiliano, que estava sendo concebido, um conceito totalmente novo e que quebrou, principalmente quebrou a referência que era a hotelaria de luxo tradicional, que era muito funcional, e mudou em 2001, quando inaugurou, fizemos 24 anos agora, no mês passado. E ele mudou a referência que era a hotelaria de luxo. E a partir daí, criou-se um novo modelo de hotelaria e começou essa história de uma hotelaria experimental, uma hotelaria focada em qualidade, em produto e muito intenso em serviços e em personalização. Ao longo desses anos, acompanhei, desenvolvi um hotel do Rio de Janeiro, que fez também a semana passada 9 anos, então já de operação. E nessa evolução, à frente dos negócios, fui assumindo, né? Comecei trabalhando na construção e até contando um pouco de carreira. Trabalhando na construção do hotel, aprendi hotelaria nas reuniões de conceitualização e no final dessa obra eu era o elo de conexão entre a família, entre os prestadores de serviço, achava a solução e eu vim trabalhar mesmo no hotel 2 anos depois. Eu fui ter um outro negócio, acabei investindo num negócio e como todo pequeno negócio tive uma série de aprendizados e dores, etc. Acabei separando dessa sociedade por uma questão de sociedade, por causa do sócio, alguns aspectos pessoais. Meu pai falou, volta a trabalhar comigo. Eu falei, putz, né? Tinha alguns pontos de vista diferentes. Eu voltei para trabalhar na parte imobiliária, mas aos poucos fui aplicando a teoria da hotelaria no dia a dia. E ilustra pra gente, hoje o Grupo Emiliano, ele é composto de quantas empresas? Hoje o grupo são 2 marcas já juridicamente separadas, apesar de espelhar a mesma composição societária, onde a gente tem 2 hotéis no Emiliano em operação, né? O Emiliano São Paulo e o Emiliano Rio de Janeiro. A gente tem um novo Emiliano iniciando a construção na Praia Brava, ao lado ali em Itajaí, né? Ao lado de Balneário Camboriú, na praia seguinte, que é um conceito de evolução da marca muito experimental. Temos um projeto em Paraty, que é um projeto também concluiu sua aprovação e hoje está ali na estruturação para iniciar a sua construção. E temos algumas novidades em breve para vir também em relação ao Emiliano. E tem o Verso, que é uma marca que foi idealizada, e é curioso, isso talvez a gente depois explorar, em 2010 para 2011. Porém, foi uma marca que na época as tecnologias não estavam prontas para fazer o que a gente concebeu, que concebia uma ideia. Em 2019 para 2020 que demos vida a essa marca. Em a concepção, criamos a marca propriamente dita, fechamos as primeiras operações, vamos inaugurar agora no início de setembro o primeiro Verso, que é o Verso Jardins, que fica aqui perto da Paulista, aqui pertinho, por sinal, todo mundo vai ter que se hospedar lá, e a gente já tem mais 3 em construção. Então uma marca que tem 2 anos e meio, 3 anos de vida, talvez 5 anos desde o momento que concebeu até assinar o primeiro projeto, mas já são 4 hotéis em desenvolvimento, temos pelo menos uns 25 em negociação. Então é um produto super escalável. E quais são hoje os desafios aí do grupo familiar? Né? A gente sabe que grupo familiar, a gente conversa muito aqui, né, Mac? Sempre tem algumas limitações, às vezes, no sentido de você tem a visão ali mais patriarcal, uma coisa às vezes... Eu quero até estender a sua pergunta, porque é interessante a gente ter sempre essa visão de uma empresa familiar e a forma que a gente tem de conduzir, porque por mais que sejamos todos da mesma família, temos pensamentos diferentes. E até eu queria me aprofundar um pouco mais em você, Gustavo, queria conhecer um pouco mais qual que é a tua essência na parte da hospitalidade, né? Como que você começou a ter esse cuidado? Porque eu percebo que a Rede Emiliano, ela tem
ao mesmo tempo, um porte de uma grande corporação, mas o cuidado de uma pequena empresa. Como é que vocês conseguem equilibrar isso e fluir tão bem entre uma coisa e outra? Eu, assim, como perfil, né? Eu aprendi muito com meu pai, que foi uma pessoa que cresceu sozinho, então uma pessoa, um self-made man. Então teve muito aprendizado de coisas não protocolares do que ele aprendeu na vida, e também estudei bastante. Então, cada 2, 3 anos eu faço algum programa, muitos programas fora do Brasil de programa executivo, e acho que tem que ter referência e tem que ter trabalho, né? Mas no contexto familiar, assim, na operação hoteleira ao longo do tempo sempre fui eu e meu pai. Meu pai não era exatamente uma pessoa muito simples de trabalhar, tanto é que meus irmãos todos trabalharam, montaram, e todos muito bem sucedidos, mas em carreiras independentes. E houve o falecimento do meu pai no início de 17, foi um falecimento num acidente super trágico, super... E nesse contexto eu já estava à frente da operação, então eu já estou à frente da operação do Emiliano como Managing Director na época até, desde 2008, meu pai faleceu em 17. Então, na sua perda, a gente fez uma composição familiar, um conselho onde meus irmãos participam, onde tem conselheiros externos, mas foi decidido na ocasião que só eu trabalharia na operação, então é uma coisa que se segue. Então, eles contribuem, cada um pouco nas suas pontas, nas reuniões de conselho, mas é uma operação que eu estou à frente desse desenvolvimento, dessa expansão. Né? E hoje, quantos colaboradores no grupo? Hoje no Diretos e indiretos? Então, hoje, indiretos em hotelaria são muitos, porque a cadeia prestadora de serviço é muito ampla. Hoje, cada hotel tem por volta de 200, 230, então a gente fala em uns 430 pessoas nos 2 hotéis. E tem mais o verso, que essa primeira operação a gente está ainda compondo equipe, vão ter por volta de 50, 60 pessoas nessa operação. E mais, então a gente já está no verso hoje umas 60, 70 pessoas. Então eu posso falar que a gente está com 500 pessoas, mas em um cenário de em 3 anos, 3 anos e meio, com os novos desenvolvimentos, a gente deve ir para mais de 1.000 pessoas. Gustavo, eu percebo muito que a arquitetura ela consegue trazer para a gente uma arte, é uma ciência junto com uma arte que você consegue imaginar e vislumbrar coisas que muitas vezes o próprio cliente não consegue vislumbrar. E eu percebo nos últimos tempos que o uso da palavra design ela vem sido utilizado para referenciar o luxo, referenciar um padrão, um novo padrão de comportamento. E eu percebo que você consegue transitar muito bem por ter esse teu histórico de arquitetura, por ter essa experiência nessa área, mas o quanto que você consegue trazer da arquitetura para o dia a dia dos negócios, da arquitetura para o dia a dia da tua operação? A operação cresceu, então hotelaria, até falando um pouco da essência, tem que saber lidar com pessoas, né? E acho que tem que ter sensibilidade, lidar com as pessoas, porque hoje o mundo, no passado hotelaria, e tem amigo meu pelo mundo hoteleiro ali, hotel na Suíça, que é 250 anos da família deles, né? E no passado o gestor era o cara que tinha que saber de tudo. Então o cara já vivenciou, o cara mais velho era o cara mais adequado, porque ele já conhecia todos os colaboradores, que eram os mesmos, os clientes que eram os mesmos, e tudo que podia acontecer ele sabia a resposta. E hoje a gente está num mundo onde cada colaborador é diferente, a forma de motivar cada um, cada cliente é diferente, o que ele procura ser é diferente. Então hoje a pessoa que melhor se adequa no mundo de hospitalidade é uma pessoa que sabe lidar com perfis diferentes e é um cara que é fácil em achar solução. Porque para cada um é um cenário diferente e para cada situação você vai ter que lidar de uma forma diferente. Então a pessoa que tem muita habilidade com isso são as pessoas que têm melhor condição em se desenvolver, né, se prosperar nesse setor, né? Eu tive o prazer de fazer há 16 anos atrás, um curso de finanças internacionais na École Hôtelière de Lausanne e foi uma experiência muito boa para mim, porque naquela época eu queria aprender e trabalhar com tecnologia e digital e você não tinha onde. O único lugar que você tinha o maior avanço na área de tecnologia, o maior avanço nas pesquisas era na parte de hotelaria, que era o único mercado regulado onde você podia transitar dinheiro de maneira internacional. E agora com a Verso, você está trazendo muito essa questão também de dar tecnologia para a parte da hotelaria, da hospitalidade. Eu percebo que você também tem uma veia que te transita em cima dessa parte de olhar para tecnologias, olhar para novas possibilidades, e você está falando com muito carinho aqui do Verso com a gente. O que a gente tem de diferença assim, primordial da Verso para a rede Emiliano tradicional? A essência das marcas são as mesmas. Nós somos pessoas focadas em qualidade de atendimento, em pessoas, qualidade de produto, etc. E o que define, o que diferencia os dois produtos é o Emiliano é excelência de hospitalidade por meio de pessoas e o Verso é excelência de hospitalidade por meio de tecnologia. Então a diferença é que e no fundo foi isso, a gente teve uma provocação, que foi uma provocação lá de trás,
uma disparada de custos, que foi aquela época pós-investment grade do Brasil de 2008 a 2012, onde muitas linhas do hotel operacionais que não eram tão relevantes dobraram, e ali houve essa provocação pós-surgimento do iPhone, momento dos smartphones, pô, vamos solucionar isso com tecnologia. Então, dentro dessa equação, e eu sempre tive, até de criança, programava em Basic, eu adorava, e eu me questionei muito nos últimos anos, eu falei, puta, adoraria, quando começou a surgir startup, eu falei, pô, adoraria ter uma reconexão com esse mundo, e coincidiu o surgimento dessa ideia, que foi de 2011, ela tomar vida com essa essência alinhada ao que a gente faz bem. Então o Verso não é que ele não tem pessoas, ele tem pessoas, mas como toda a sua experiência consegue ser autônoma, de início ao fim, interfaceada por meio de muitas soluções que a gente digitalizou, que a gente faz bem no Emiliano. O que a gente faz bem no Emiliano? A gente aprendeu como aprender do cliente, então como aprender, como saber o que você gosta. E no Verso a gente digitalizou isso, e no Emiliano a gente faz alguma coisa com essa informação. Muitas vezes as pessoas têm informação e não fazem nada com isso. E no Verso, por meio de tecnologia, a gente aprendeu como é que faz alguma coisa com isso. Então a gente até, num trabalho recente, até falando de serviço, de empresa, de cultura da empresa, que a gente é muito forte em relação a serviço, a gente criou a cultura do Verso. E nesse trabalho, muitas métricas que a gente fez, um elemento muito forte que é uma empresa de dados, então que precisa da curiosidade para compilar esses dados, ou por tecnologia, ou por meio das pessoas, e uma empresa de atitude, onde todo mundo tem que saber de você e tem que fazer alguma coisa com isso. É verdade que esse hotel aí, cara, que vocês estão construindo lá em Praia Brava, vai ser o primeiro 6 estrelas aí do sul do Brasil, é isso mesmo? Eu captei essa informação aqui, queria saber se isso realmente procede. Lá é um projeto realmente impressionante. Que estrela era uma lógica do passado, uma época que tudo era baseado em métricas de qualidade e hoje virou experiência. Uma estrela, tem muita gente que fala estrela, não diz muito, por quantas estrelas você vai ter mais de 6, porque vai ser um produto impressionante. E o que é o produto? São poucos quartos grandes, aliado a um residencial com serviços realmente completos. E apartamentos muito amplos, apartamentos que começam em 400 metros quadrados a 1.500 metros quadrados. E os quartos de hotel, nosso menor quarto, são por volta de 62, 64 metros até 140 metros quadrados. E é um produto all suites. Então, muito serviço, muita personalização. E a gente tem um resgate essencial dessa hospitalidade, dessa hotelaria servil, né? Que com a evolução das gerações, cada vez é menos presente no que a gente vê, né? E a região ali tá bem pujante, né? A gente viu esse projeto aí do Sena Tower, né? Todo mundo fala daquela região. Parece até a Gisele Bündchen se hospeda. Ela se hospedou ali no prédio do lado, por enquanto, e ela é nossa hóspede. Hóspede de vocês, enfim. O que hoje vocês estão olhando também para esse lugar, por quê? Ali foi uma evolução de uma demanda também imobiliária, de uma praia que é a praia vizinha, o Balneário, que é uma região de surfista, de muita natureza, e a nossa expansão nessa questão de experiências hoteleiras, ela está vinculada à natureza, muito sustentáveis, muito corretas, e elas estão vinculadas a um conceito de wellness muito forte. Então é um projeto grande, é um projeto imobiliário grande, é um projeto que vai totalizar em vendas ali 2,5 bilhões de VGV. A gente é o gestor, que a gente tem um grande grupo e forte da região, pessoal da Muse, e a gente está desenvolvendo um produto que é único, que ali na Praia Brava os prédios não são prédios muito altos, então é uma lógica diferente do que a região tem, e que acho que tem um público muito, evoluindo, sofisticando, consumindo diferente. E esse projeto vai entregar isso nesse contexto. Gustavo, deixa eu te provocar aqui, é que eu vejo que com a evolução das OTAs, a gente tem que as agências online de viagem, a gente tem toda uma nova categoria de viajantes, né, de turistas. Então a gente tem viajantes e turistas. E você está trazendo muito aqui o conceito do Emiliano, com esse conceito do servil, da filosofia, do atendimento, do cuidado. E vocês não têm nada hoje ligado à multipropriedade, porque a gente tem percebido hoje grandes incorporações como essa que você está trazendo, muito ligado ainda com você ter um conceito onde você consegue ter múltiplas famílias usufruindo da mesma estrutura. Então, viram quase que grandes clubes, né? Então, a gente tem grande rede de hotelaria aqui. E a gente tem, pegando esse gancho do Eric aqui em relação à parte de 6 estrelas, a gente tem poucos hotéis hoje com esse nível de excelência
do Emiliano aqui no Brasil. A gente tem, em Gramado, a gente tem ali o Collège de France, que inclusive mandar um beijo para os meus amigos ali do Collège de France. A gente tem algumas coisas nessa linha, mas ao mesmo tempo a gente tem uma vontade muito grande desse novo público que está entrando no mercado querer usufruir, ou seja, a gente tem o mercado tradicional, das pessoas que estão acostumadas a transitar nesse mercado, e a gente tem toda essa nova geração de creators, essa nova geração de influencers que estão olhando para o mercado de luxo e tem falando, nossa, eu quero lá, quero bater uma foto, nem que seja na porta, quero tentar ter essa experiência. Como é que tem sido para você de lidar com essas diferenças tão grandes de público? Na verdade, é uma realidade. Claro que somos hotéis muito exclusivos, são hotéis que têm um posicionamento de prazo elevado. O Verso, pela sua composição tecnológica, ele tem uma composição muito mais acessível, né? Uma diferença de preço, onde a tecnologia te supre muitas coisas que no hotel tradicional você precisa ter estruturas grandes. Mas eu acho que a hotelaria é uma coisa muito democrática, né? A gente entende que todo mundo que vir se hospedar com a gente, independente do que é... Claro que existe querendo estar ali presente, são bem-vindos e a gente tem que hospedar e não pode julgar, né? Porque, como você falou, existe uma mudança muito grande de comportamento, mudança muito grande de perfil e não necessariamente seu cliente de hoje tem a cara daquele cliente tradicional do passado. Então você tem que, inclusive, fazer um trabalho muito grande para que a sua equipe não tenha opinião, né? Não tenha julgamento, e acho que isso faz um pouco desse aspecto. Eu acho que tem espaço para tudo, né? Porque o que a gente está falando, Eric, é assim, tipo, no passado, quando você, por exemplo, num restaurante, você fazia uma boa comida, você empratava o prato, o tempo de permanência num casal, de uma família numa mesa era, sei lá, de 1 hora, de 50 minutos. Hoje o tempo médio na mesa aumentou, porque a comida chega... Então, o Instagram come primeiro, né? Instagram é como você a gente fala nos Estados Unidos. Ou seja, primeiro a gente fotografa, a gente tira foto. Então, tudo isso hoje, a composição instagramável, tem um livro muito legal chamado Sem Filtro, que fala muito sobre isso, de como a gente consegue olhar hoje para essa estrutura hoje de... O serviço é importante, mas a fotografia é importante e tudo tem que estar alinhado. E isso que você está falando muito do Verso. Então, dá para a gente conseguir, por exemplo, ter todo um sistema mais automatizado, mais self-service, mas ao mesmo tempo sem perder a elegância. E aí eu te pergunto, como é que vai ser o sistema de concierge no Verso? O Verso é uma experiência onde você tem um aplicativo, que é a Total, que é uma empresa mesma empresa que fez o Banco C6, então foi um investimento muito robusto em tecnologia. Nos últimos 3 anos foram 15 milhões de investimentos, sendo 11 em tecnologias. Então, ela é um sistema muito robusto, muito bem pensado, idealizado da forma que foi. E a gente supriu tudo que a gente faz por meio de pessoas no Verso, por meio de tecnologia. E claro que a gente não deixou de fora, então a gente eliminou check-in. Então, muitas lógicas que... Tem muitas comparações hoje falando um aspecto de sistemas de plataforma e hotel, isso tem isso de bom, isso tem aquilo de bom. E no Verso a gente tem a união desses dois mundos, né? Onde você não tem check-in. Então hoje, assim, e a experiência do check-in, assim como aconteceu na aviação, que foi rápida justamente porque são poucos e consolidada, a hotelaria é muito pulverizada, então vai demorar um pouco mais tempo e em algum tempo vai acabar em todos os hotéis check-in. Porque hoje, assim como é que faz um Verso? Ele traz uma lógica, assim como a aviação, que você compra antecipado, você parcela essa estada. Diferente da aviação, a gente tem uma política flexível de cancelamento. Você tem seus dados, você tira, e antes da sua primeira estada, assim como um banco digital, que é a mesma empresa que faz a segurança dos bancos digitais que faz pra gente, você tira uma foto do documento e uma selfie. A partir daí, acabou. Se você tiver uma diária comprada, existe uma validação que é confirmar seus documentos, questão legal de governo, de FNRH, aquela coisa, mas basicamente no aplicativo você confirmou seus dados, quando você chega no prédio, um controle de acesso como qualquer prédio de escritório, com uma catraca facial, tem um embaixador para te receber, que sabe quem é você, mas ele não está lá para fazer seu check-in, ele não está lá para concierge facilitar, ele está ali para ele, a tecnologia está para criar relacionamento. Na verdade, o concierge você tem pelo aplicativo, que é via chat. E mesmo hoje, nos hotéis tradicionais, ninguém quer muito falar por telefone. Essa geração, até foi curioso, que a gente no Emiliano recentemente tem que fazer um treinamento com essa nova geração, como atender telefone. Se tocar 2 linhas ao mesmo tempo, eles não sabem o que fazer. E aí, no passado, voltando 15 anos atrás, o cara atendia um cliente gritando, falando, 3 linhas na espera, com naturalidade. Então, os tempos mudam e você precisa se adequar a isso. E no Verso é isso. O concierge é via chat,
que não necessariamente ele está no prédio, como é um produto muito expansível, e só em São Paulo a gente já tem 2 em desenvolvimento, né? Um que vai inaugurar e outro que está em desenvolvimento, mas a gente fala em 10 em São Paulo. Então, necessariamente o concierge está no hotel, mas existe uma continuidade em relação ao embaixador, então ele dá uma continuidade no atendimento do que foi falado com você, e tudo acontece por meio da tecnologia. E deixa eu te perguntar agora uma visão mais, né, uma visão mais de fora aqui. Mas assim, como que você vê a hotelaria no Brasil de um modo geral? Você vê com olhos otimistas ou não? Você acha que a nossa questão também, segurança pública, né? A gente tem muitas questões, eu acho, que também travam o turismo assim como um todo no Brasil. Como que você enxerga? O turismo, eu vejo, ele está num momento no Brasil muito pujante. As bases eram muito ruins. O Brasil recebia 5,5 milhões de turistas estrangeiros por ano, sendo que uma igreja na França recebe 12 milhões, né? A própria Argentina, só Buenos Aires, recebe mais que o Brasil inteiro. E está no meio dessa mudança, tanto é que os dados da Embratur, divulgados agora recentemente, um excelente trabalho que a Embratur está fazendo, de um crescimento, o país que mais cresceu no mundo de turismo foi o Brasil. Então, a previsão é receber esse ano, a gente vai receber quase 7 milhões, e o ano que vem, 8 milhões de turistas internacionais. Então está mudando, porque a gente tem uma percepção do morador do Brasil que sim, infelizmente, tem muitos problemas ou questões estruturais. Mas as zonas turísticas do Brasil, os índices estatísticos não são diferentes das grandes cidades do mundo pela visão do turista. Legal. Rio de Janeiro, você vai para a zona turística, você não tem grandes ocorrências, não tem problemas como a gente tem no resto do Brasil. E essa é uma curiosidade. E o mercado brasileiro, e hoje está no momento de muitas matérias saindo de reflexão, de que a hotelaria no Brasil, saindo dos grandes polos, é muito ruim. E está num momento onde as pessoas tinham essa visão de que, não é ruim porque não paga, é ruim porque não tem... E está justamente isso. Hoje ela é dominada pelas grandes redes econômicas, principalmente. As cidades que são melhorzinhas têm um hotel mid-scale ali, e que não necessariamente são bons produtos, e todo mundo fica nessa conta. Putz, quem que vem primeiro, se pagar, se é caro? E eu acredito que hoje tem demanda para hotéis de qualidade e tem dinheiro, vamos dizer assim, pessoas dispostas a pagar mais para ter qualidade por isso. E o Verso vem muito nesse propósito. Claro que nas principais cidades economicamente ativas ele vem com o propósito de ser o melhor hotel, porque ele é um produto de luxo. Tem uma cama como o do Emiliano, um quarto com muitas equipamentos, muita tecnologia, mas ele custa 1/3 do preço. Então ele é um pouco mais caro do que um mid-scale. Ele tem talvez um preço 5 estrelas de entrada, mas com uma entrega muito, muito superior, com a experiência muito eficiente. Eu estou ansioso. Mas o mercado brasileiro é isso, ele está mudando, e eu acho que vai ter uma revolução, não só pelo crescimento, mas talvez o turismo do Brasil, tirando as partes de lazer ou as cidades economicamente ativas, eu acho que vai ter uma reformulação de toda a hotelaria nacional nas cidades, com produtos muito melhores que hoje estão lá. Muito bom.